Vamos imaginar que eu tenho essa tesoura de madeira. A primeira questão é como que vai ser montada a nossa tesoura. Se fosse comparar aos Estados Unidos, lá como existe uma tradição muito maior de madeira, tem um padrão já, tem peças específicas de ligação e tudo mais. No Brasil não tem muito disso. Então, geralmente o que a gente faz é criar um elemento de núcleo, ok? Nesse caso, estou demonstrando os montantes como sendo um caibro central, ok? Por cima deles e por baixo é colocado os banzos e por fim é colocado as diagonais. Isso é um método de ser feito, tem vários outros, tá? Mas é só uma questão de exemplo que eu vou demonstrar no cálculo. Basicamente a questão que a gente vai ter aqui é o seguinte, a gente vai ter peças comprimidas e peças tracionadas. E como a gente está trabalhando com uma tesoura de madeira, o que acontece é que o dimensionamento manual de uma peça dessas seria impossível sem a auxílio do F-Tools ou similar. Ok? Então o que a gente vai fazer é encontrar os esforços através do F-Tools e através dos esforços, aí sim, a gente vai dimensionar a estrutura de madeira. Ok? Uma outra questão, claro, que é uma questão de dimensionamento base, né? Vamos imaginar que seja a estrutura aqui, ó. Desenhei em azul escuro o nosso ripamento. Só que, claro, como o ripamento é azul escuro, não consegue ver mais nada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse ripamento e vou jogar para o lado. Ok? A gente vai ter o que importa aqui. Primeira coisa, nosso tesouro está em amarelo. Ok? Nossas terças estão em azul claro. Tá? E tem essas peças em rosa, que são os travamentos, que eu vou demonstrar depois por quê. Entendido? E verde é a nossa parede, nossa estrutura como um todo. Tá? O principal que importa, por enquanto, para a gente é o seguinte. As nossas tesouras estão a cada 3 metros. Ok? Sabendo isso aqui, então, vamos para a planilha de telhado de madeira. Ok? Que ela dimensiona ripa, terça e ripa, caibro e terça. Ok? Vamos imaginar que estou trabalhando com uma madeira comum, uma conífera comum, com esses dados da estrutura como um todo, beleza? E a questão que a gente tem aqui é o seguinte. Primeira coisa, a ripa, uma ripa de 2 de altura por 4 de largura, passa tranquilamente, tá? Espaçamento de 73 centímetros, né? Inclusive aqui passaria com mais, mas uma questão que muitas vezes vai acontecer é que você tem que adaptar o espaçamento baseado no tamanho da obra, ok? E nesse caso, o tamanho total da obra é de 13 metros. Então, se eu dividir em 75, vai sobrar a última de 25, que eu posso quebrar esse vão em 25 em 2 centímetros a menos para todas as nossas ripas. Ok? Em seguida, nós temos as terças, ok? Que novamente tem uma pequena folga aqui baseado no espaçamento dos caibros, então 96%, posso chegar em 100%, mas o que acontece é que a minha terça ela já está basicamente no fim da tesoura. Eu não posso colocar, por mais que passe com 1,40m, passa com 1,40m, passa com 1,42m, passa, mas ou eu vou colocar duas ou vou colocar três espaçamentos na tesoura. 2 espaçamentos daria mais que 2 metros, então não tem como. Então a gente vai trabalhar com 3 vãos de 39, porque é o que encaixa no tamanho da obra, né? Muitas vezes vai ter uma pequena folga na estrutura. E o que falta para dimensionar realmente é a nossa tesoura, certo? Agora, vamos falar de travamento aqui. Bom, a questão que a gente tem aqui é o seguinte. A nossa terça fica na diagonal, correto? Eu tenho uma terça na diagonal, e quando eu faço uma terça na diagonal, eu perco a resistência dela, ok? Porque ela, por mais que seja obrigatório, minha terça tem que ficar na diagonal, não tem como deixar uma terça reta em pé, ok? Porque o telhado tem que ter caimento. Mas a questão é que essa terça, por ficar na diagonal, ela perde uma certa resistência, ok? Como que a gente faz para recuperar um pouco dessa resistência? O que a gente tem que fazer é reduzir o comprimento de flambagem da minha peça, porque o que vai acontecer é que eu vou ter uma terça e ela vai naturalmente tender a tomar para o lado, e eu não quero deixar ela tomar para o lado, então eu posso fazer um travamento lateral. Como? Bom, uma maneira é colocando barras na diagonal, então eu coloco essas barras aqui, tá? Um cabo de aço no caso, tá? O diâmetro dele vai ser mínimo, se eu comprimento de travamento vai ser até uma barra de 1/4, vai passar com folga nisso aqui, ok? E eu coloco essas barras também na horizontal. Tecnicamente essas barras, eu poderia até usar os próprios caibros para travar elas, tá? Mas demonstrei aqui com uma barra indo até a última terça, certo? Já a terça central, eu não preciso me preocupar. Por quê? A terça central aqui da cumeira, porque eu tenho 2 terças ali, certo? E cada uma recebe só metade da carga, então ela tem o dobro da resistência porque ela tem metade da carga. Então agora vamos para a planilha, e eu vou criar na planilha a opção de ter travamento lateral. Então eu vou colocar aqui, digamos, travamento lateral, né? Tem travamento lateral, 2 opções, tem travamento lateral, e tem a opção não tem travamento lateral, não tem travamento lateral, ok? Então são 2 opções que eu teria de se há ou não travamento lateral. Eu vim aqui agora também, aqui nessa parte da peça, eu vou colocar dados, validação de dados, e eu quero uma lista, escolher entre tem ou não tem travamento lateral, ok? Basicamente, seriam essas 2 opções que eu teria. Tem mais claro aqui para não ocupar tanto espaço,
ok? Mas está aqui minhas duas opções. Nesse caso, eu vou falar que tem travamento lateral. O que vai mudar? A primeira coisa que vai mudar na nossa terça é a nossa flambagem lateral, ok? Nosso momento fletor horizontal vai ser bem menor. Entendido? Como que a gente vai calcular isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai calcular é esse MD aqui, ó, multiplicado por se, abre parênteses, esse aqui for igual a tem travamento lateral, eu quero que multiplique isso aqui por 0,25. Por quê? Porque o momento fletor é comprimento ao quadrado. Eu vou reduzir o comprimento pela metade, vou reduzir isso aqui por 75%, ok? Caso contrário, que seja 1. O que vai acontecer com isso aqui? Primeiro, está em 160% atualmente, ok? Vai para 122. Então, só de fazer um travamento lateral já me ajuda bastante. Em telhados muito inclinados, isso pode ajudar consideravelmente, ok? Agora, a gente tem um outro cálculo, que é o quê? Bom, a gente tem primeira questão, a flexão simples, ok? Porém, a gente tem uma segunda questão, que é a resistência efetiva da nossa peça, tá? E para a resistência efetiva da nossa peça, nós temos basicamente duas possibilidades, né? A primeira é a resistência do nosso material em si, que está aqui na célula G4, ok? Ou a gente tem a G4 aqui, certo? Multiplicado pelo B17 e B19, tá? Que é a primeira opção. Agora, se houver um travamento lateral, devo usar a resistência, eu vou reduzir pela metade do travamento, ok? Então vai acontecer o quê? Consequentemente, o nosso BM, certo? Nosso comprimento de flambagem vai ser multiplicado por se, então se, a parênteses, esse aqui for igual, ao contrário, né? For igual a esse aqui, na verdade tanto faz, tá? Eu quero que multiplique agora por 0,5 o nosso comprimento de flambagem, ou caso contrário, eu quero que multiplique por 1, ok? Consequentemente, nossa terça vai de 122% para 61%. Por quê? Porque eu evito ela flambar lateralmente. Beleza? Então isso aqui é uma otimização que a gente pode usar em uma estrutura de madeira, principalmente a gente está falando telhado cerâmico, para evitar uma flambagem lateral na nossa terça apenas por uma carga horizontal. Entendido? Sabendo isso aqui então, altura de terça 16, agora que ela está passando tranquilamente, posso testar uma terça com 12. Ok? E ainda assim ela resiste. Por que ela resiste? Porque ela está travada lateralmente. Ok? Ela está travada lateralmente, então ela não tem risco de flambagem. Entendido? Essa é a primeira questão. Ou tem menor risco de flambagem, né? O risco ainda tem, mas tem menor risco de flambagem. Entendido isso aqui? Então a gente vai trabalhar com o largura da ripa de 4 por 2, carbo de 5 por 6 e a terça de 6 por 12. Entendido isso aqui? Agora, o que vai importar para a gente em relação à estrutura? Bom, a primeira coisa que vai importar é a carga axial aplicada na no nosso telhado, ok? Então, vou colocar aqui, ó, carga axial da terça, ok? Da terça, ou seja, na tesoura, certo? A carga axial, ou N na tesoura, ok? NK na tesoura, ok? Essa é a primeira parte. Como que eu sei qual o nosso NK na tesoura? Para descobrir o NK na tesoura, eu vou fazer o seguinte. NK na tesoura igual a 2 pontos. Primeira coisa, eu vou pegar o volume total de madeira, ok? E multiplicar pela densidade da madeira, tá? Esse vai ser o primeiro peso total, ok? Multipliquei esse aqui por esse aqui e vai me dar meu volume por metro quadrado. Eu vou somar isso aqui, o peso da telha, convertendo para tonelada também. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar a carga axial por metro quadrado da minha estrutura, 56 kg, ok? Eu vou multiplicar isso aqui pelo espaçamento dos apoios em metros e eu vou multiplicar isso aqui pelo espaçamento das terças também em metros, ok? E isso vai me dar que em cada nó da minha tesoura, onde tem uma terça apoiando, eu tenho uma carga de 214 kg-força, ok? Próximo, eu tenho um NK, isso aqui é de peso próprio, então o NK de peso próprio, que a gente vai ter outro NK, ok? Próximo que a gente vai ter então, vai ser o NK gerado pelo vento, ok? Claro, o vento é para cima, mas é assim, então, NK mais Y, então colocar isso aqui como sendo vento mais Y, ok? Gerado também pelo vento, ok? Como então, na verdade eu posso calcular o NK direto, né? Digamos na diagonal, também gerado pelo vento, não vai ser crítico isso aqui, a maneira que a gente vai calcular, beleza? Como eu calculo isso aqui? Da mesma maneira eu vou usar uma fórmula bem similar, onde eu vou usar também o NK de peso próprio da tesoura, o NK, digamos, o espaçamento e tudo mais, só que ao invés de usar o peso próprio mais a sobrecarga, inclusive uma coisa aqui, quero verificar uma coisa, sim, aqui faltou o B24 vezes aqui, tá? Isso aqui eu tenho que colocar entre parênteses, porque senão vai ficar mais leve do que eu pensava, ok? Então eu tenho que colocar entre parênteses o peso para multiplicar pelo espaçamento, vai dar 233, diferença pequena, mas existe,
ok? Agora copiamos o mesmo formulário aqui, ó, só que ao invés de usar esses pesos aqui, eu vou usar a carga de vento médio, ok? Que é o nosso vento de sucção. Tá, mas não tem que considerar o CPE médio? Não, o CPE médio é para dimensionamento de peças secundárias, ok? Então eu vou colocar meu vento de sucção aqui e vai acontecer o quê? Que eu vou ter um vento, inclusive aqui, vou dividir isso aqui por 1000 também para ter em tonelada força, eu vou ter um vento de sucção de 198 kgf por peça. Você vai falar, tá, mas isso aí não é problema, porque o peso próprio é maior do que a NK de vento, ok? Mas a gente tem uma questão, que é o quê? Que o peso é maior, porém, a gente tem que somar a isso aqui, uma parte da carga de vento é horizontal, e essa carga horizontal pode gerar efeitos problemáticos na estrutura, ok? Finalmente, a gente tem o que mais? A gente tem o NK de sobrecarga na estrutura, ok? Esse NK de sobrecarga é basicamente alguma pessoa andando em cima, tá? E daí vai ser o quê? Vai ser o mesmo formulário novamente, vai repetir esse formulário sempre, né? Vezes x vezes y, né? Porém, a primeira coisa que eu tenho, a carga é de 25 kg força por metro, isso aí é padrão. Sobrecarga em telhado, com mais que 5% de inclinação, é 25 kg força por metro, tá? Telhado cerâmico sempre vai ser isso aqui, ok? Então, 25 kg força por metro multiplicado por cosseno de radianos da inclinação. Ou seja, se eu tiver um telhado inclinado, não tem que aumentar o peso só porque tem uma inclinação maior. Não, tá? A inclinação permanece ali, a carga naquele ponto. Então, a carga, a sobrecarga aqui, vai ser de 104 kgf. Entendido? Provavelmente a hipótese crítica vai ser peso próprio mais sobrecarga, mas pode ser outra carga. Ok? Isso a gente tem que entender. Dependendo do caso, como você for trabalhar também, vai acontecer de você ter uma... Vou até colocar aqui com peso próprio, NK de peso próprio só, tá? Não preciso colocar aqui é da tesoura, porque fica subentendido que é da tesoura, e colocar aqui também de vento fica subentendido, tá? Agora, a gente vai ter basicamente duas combinações críticas, ok? Quais são as combinações críticas? A primeira combinação crítica é o peso próprio mais a sobrecarga. E essa é a primeira combinação crítica, por quê? Porque a combinação, o peso próprio mais sobrecarga mais vento nunca vai acontecer. Ou a gente vai ter o telhado sendo feita manutenção, ou a gente vai ter o telhado com vento. Tá? Por mais que em estruturas usuais a gente vai pegar para fazer combinação peso próprio mais sobrecarga mais uma parcela de vento, ou peso próprio mais vento mais uma parcela de sobrecarga, em um telhado telhado a gente considera peso próprio mais vento ou peso próprio mais sobrecarga. Não é tecnicamente seguindo a risca, a norma, mas é o padrão de estrutura na prática, né? Até porque é muito mais próximo da realidade do que as combinações prediais que a gente tem no 8681. Ok? Então, primeira combinação que a gente vai ter, combinação peso próprio mais sobrecarga. Por quê? Porque eu posso pegar isso aqui e já jogar no FTools direto seu valor exato. Ok? Então, eu posso até colocar o ND da combinação de peso próprio mais sobrecarga. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o NK multiplicado por 1,4 mais o sobrecarga aqui multiplicado por 1,4 também. Tá? E eu vou colocar tonelada força, inclusive é por terça, aqui isso que é tonelada força por terça, ok? Tá? E agora, a outra hipótese. A outra hipótese é a nossa hipótese de vento, tá? E ND de combinação de peso próprio mais V0, ok? VO no caso, tá? Nosso vento em si. E para essa equação tem que saber qual que é a porcentagem do vento que está inclinado, tá? Isso a gente pode calcular, na verdade, por hipotenusa. Posso calcular primeiro aqui a hipotenusa da estrutura, né? Não tinha colocado aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo a hipotenusa da estrutura. Vai ser quanto? Vai ser 1 ao quadrado, né? A hipotenusa relativa, 1 ao quadrado, mais esse 35 aqui ao quadrado. Vou jogar isso aqui entre parênteses, ok? E elevar isso aqui na 0,5, ok? Isso vai me dar a hipotenusa aqui, tá? Componente vertical, então, das cargas, né? Componente vertical das cargas vai ser igual a 1 dividido por isso aqui, vai dar em torno de 94% da carga é na minha vertical, ok? E componente horizontal vai ser igual a minha inclinação dividido pela hipotenusa da estrutura. Também em porcentagem, em torno de 33%. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, até colocar isso aqui em Arial Narrow também, beleza? Tá aqui minhas porcentagens, que vai ser importante para calcular as cargas exatas. Até a sobrecarga aqui, na verdade, seria mais interessante multiplicar pelo componente vertical. Vai ter uma diferença pequena, mas vai, tá? Foi de 104 para 98 kg. Ok, agora, combinação ND vertical do vento. Vai ser igual a NK do vento, onde a gente faz o peso próprio, mais a combinação de vento multiplicada por 1,4. O NK a gente não multiplica porque a carga está o crítico vai ser o vento levantar a minha estrutura. Ok?
e multiplicado isso aqui pelo componente vertical do vento, que vai me dar 28 kg para cima, ok? Isso aqui vai ser a carga que já está levantando minha tesoura. Próximo, eu vou ter um ND horizontal, ok? E isso vai ser igual à minha carga de vento multiplicado por 1,4 multiplicado por 0,33, ok? Então, horizontal, eu tenho 91 quilos por terça gerando carga horizontal. E isso pode ser crítico, dependendo do caso, no nosso tesouro, porque pode gerar algumas cargas maiores. Entendido isso aqui? Beleza? Sabendo tudo isso aqui, então, o que mais que a gente tem que fazer? Basicamente, agora, a gente tem que modelar o diagrama de corpo livre desse telhado, ok? E encontrar as cargas na nossa estrutura, tá? Para encontrar as cargas aí, vou só criar uma nova aba aqui, ó, até copiar isso aqui, ó, tá? Mas telhado de madeira, ou dimensionamento da seção, ou de compressão, ou da tesoura, aqui pode ser dimensionamento de tesoura, ok? Então, agora eu vou fazer o dimensionamento de uma tesoura de madeira, tá? O que vai mudar aqui? Bom, primeira coisa, o tipo de madeira vai ser o mesmo, a gente vai trabalhar com o mesmo tipo de madeira, classe de umidade vai ser a mesma, inclinação não importa mais pra gente, peso da telha não importa mais pra gente, porque a gente vai calcular isso aqui separado, ok? Quantidade de águas não vai ser crítico pra gente, porque a gente vai calcular isso aqui também separado, largura da obra não vai ser crítico pra gente, a gente vai calcular tudo isso aqui separado, né? Todas as cargas vão ser calculadas separadas, tá? Então, a única coisa que vai importar na prática vai ser os efeitos da madeira, ok? Esse cálculo inteiro de carga não importa pra gente, esse cálculo inteiro de terça não importa pra gente, ok? Esse cálculo inteiro aqui de madeira em si, o que importa pra gente é só a parte realmente do que é material da estrutura. Então, essa coluna aqui eu vou apagar totalmente, eliminando essa coluna aqui, ok? E aí eu vou fazer o quê? Bom, o que não importa pra gente também aqui, esses efeitos aqui de vento e tudo mais, também não importa pra gente. Então, essa parte aqui de ter obstáculos no vento, eu calculei no telhado, tá? Isso aqui não é calculado agora, isso aqui é calculado no telhado, ok? Essa inclinação do vento não importa pra gente agora, tá? A única coisa que vai importar realmente pra mim, por enquanto, vai ser o tipo de combinação aqui, ok? E outra coisa que vai importar é a classe de umidade e a qualidade da madeira. Isso aqui realmente eu preciso continuar. Todo o restante vai fora. Eu não preciso mais saber isso aqui porque eu calculei separado, tá? Então, quantidade de águas aqui na prática também não é crítico para mim, porque isso aqui é só para CPE médio, tá? E travamento lateral também não importa para mim, porque é uma coisa relacionada a CPE médio, tá? Então, todas as informações aqui eu vou apagar, tá? E eu vou separar isso do quê? Eu vou separar basicamente em dois cálculos. Cálculo da estrutura a compressão e cálculo de uma peça na tração. Entendido isso aqui? Tá? E para isso a gente já tem nosso FTD 0D aqui. Beleza? Sabendo isso aqui então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá aqui os dados base da madeira que vai permanecer, ok? Puxar uma linha aqui e separar isso aqui em dimensionamento da tração e dimensionamento da compressão. Então, vou colocar aqui, ó, ND tracionado da minha estrutura, ok? Então, qual que é meu ND tracionado? Para isso eu tenho que ter um cálculo base, mas a questão é, algumas informações eu já posso deixar pronto. Bom, aqui eu posso pagar tudo isso aqui não importa para mim para nada, tá? Deixar isso aqui em preto a princípio, ok? E vamos colocar aqui o restante que pode ser útil para a gente. Primeiro, largura da peça, da seção, ok? Largura de seção pode ser útil. Quem sabe eu ter a peça base inicial, vamos pensar que eu vou calcular primeiro os meus banzos, tá? Meu banzo, imagina que eu vou colocar uma peça de 6 e a altura da seção de 12 centímetros, ok? Não sei se vai ser isso, mas uma ideia básica que a gente vai ter para ter uma ideia do dimensionamento, beleza? Tá, então eu coloquei minha peça aqui com base, posso até agrupar isso aqui, colocar, quem sabe, um título menor aqui, colocar, quem sabe, com 14 aqui já tá bom, beleza? Tá, então eu tenho a largura e a altura da seção. Bom, o que mais que a gente tem que fazer? Vou puxar algumas linhas para baixo aqui, porque eu vou ter também a hipótese da minha peça comprimida, ok? Então ND comprimido, ok? ND comprimido, ok? Tá? O que mais que importa pra gente? O tipo de carga. E aí vai acontecer de ter cargas diferentes em hipóteses diferentes. Então eu vou gerar aqui uma database, né? Eu vou escalar aqui dados, uma lista, validação, lista aqui, ó. E eu vou ter uma lista, eu tenho hipótese, na verdade, ou vai ser curta duração ou instantânea. Porque a hipótese permanente eu não vou ter a sobrecarga, então ela não vai ser crítica, ok? Peso próprio, a sobrecarga ou curta duração ou instantânea, tá? Mesma coisa aqui, colocar aqui. Não sei qual vai ser qual, mas no princípio colocar a curta duração. Vou puxar uma linha aqui também e separar um dimensionamento da tração e compressão, ok? Então, primeira coisa que eu posso calcular, tá? Mesclar aqui, colocar cálculo, seção tracionada. Então, colocar minha seção tracionada, ok? Como que vai ser o cálculo da seção tracionada? Primeira coisa que eu sei que eu tenho, é a área da seção, ok? A área vai ser esse
vezes esse. Só isso, tá? A área de tensão torsionada é só isso, ok? O que mais que a gente precisa saber? Nosso NRD. Nosso NRD da seção é igual a área multiplicado pelo nosso FTD, dividido por procurar o tipo de carga. Procura o tipo de carga aqui, ó, nesta tabela aqui, coluna 2, valor exato. Ok? Vai acontecer o quê? Que a carga aqui, tonelada força, é o resultado, tá? Eu vou até criar uma cédula aqui de aviso, né? Igual a C abre parênteses. Essa carga aqui, eu coloquei um 3 ou 315, só para ter um valor aqui, ó, for maior do que o ND tracionado, eu quero que a vezes que tenha tração excessiva. Tração excessiva, caso contrário, eu quero que não avise nada, ok? E tá tranquilo, desculpa, esse aqui menor do que esse aqui, beleza? Então tá tranquilo, para gerar uma tração excessiva numa peça robusta é difícil, vai ter que colocar uma carga de 10 toneladas para gerar essa tração. Então, por enquanto, tá tranquilo isso aqui, beleza? Próxima coisa que eu tenho é um ND comprimido, quanto de compressão eu tenho? E para isso, vou colocar aqui seção comprimida, ok? Seção comprimida. E aí tem algumas informações que são importantes também. Ok? Tá? Mas para isso que eu vou fazer, eu vou ir naquele meu modelo, né, que eu peguei as cargas, mas ela aqui, ó, e eu coloquei no modelo do CIP 3D. Poderia ser FTools? Poderia tranquilamente. Tá? Mas a questão aqui, está aqui o nosso modelo, beleza? Modelei separado aqui. Poderia ter modelado tudo junto? No CIP 3D poderia, mas no FTools não, então eu demonstrei separado. Carga, hipótese vista aqui. Tá? Então, primeira coisa, coloquei essa carga de 0,464, que é essa carga aqui, ó. Já coloquei majorado, então o resultado que aparecer já é majorado. Ok? Daí eu coloquei essa carga de 0,028 aqui, ó, negativo. Beleza? Está aqui o 0,028 negativo e 0,091 para fora, tá? E a carga digamos, a carga horizontal batendo tudo numa direção. Porque se o vento bater tudo numa direção só, eu vou ter uma carga horizontal que não vai ser crítica para a tesoura, mas vai ser crítica para os pilares que suportam ela. Tá? Daí isso é uma modelagem especial da estrutura como um todo, e isso só vai ser crítico em galpões com inclinação menor. Tá? Ou uma muito maior, por exemplo. Isso aí seria crítico em galpões com mais de 45 graus de inclinação ou menos de 10. Por quê? Porque aí, no caso da hipótese de menos de 10 graus, teria uma concentração de cargas muito alta na quina. Enquanto que uma inclinação muito elevada, eu teria uma carga horizontal batendo numa estrutura muito elevada. Tá? Para a tesoura, a hipótese crítica é o vento batendo no oitão, onde vai gerar uma sucção alta dos dois lados. Beleza? Então, para a dimensão da tesoura, o que importa é a hipótese do vento batendo no oitão. Entendido isso aqui? Então, foi aquele modelo. Sabendo isso aqui, então, ND comprimido, não sei quanto que é, coloquei o valor qualquer aqui, mas a questão, seção comprimida. Bom, o que é que importa para mim agora? Primeira coisa que importa para a seção comprimida é a esbeltez da peça. Então, esbeltez, tá? Esbeltez aqui. E para saber esbeltez, eu tenho que saber o comprimento de flambagem. Ok? Então, eu vou colocar aqui comprimento de flambagem também. Comprimento de flambagem aqui também, tá? Na prática, o comprimento de flambagem, eu vou ter um comprimento de flambagem base, então, distância entre travamentos, entre travamentos, ok? Mas o que eu posso ter travamentos adicionais. Eu posso ter travamentos secundários na minha estrutura, ok? Eu posso, quem sabe, se tiver uma seção dupla, travar em outros pontos, ok? Então, colocar um comprimento total aqui, mas colocar, sei lá, 100 centímetros aqui, eu tenho que ser uma carga de 1 tonelada, não sei quanto que é, tá? Só colocar um valor qualquer para a gente ter uma ideia para começar a calcular essa estrutura, beleza? Então, o comprimento de flambagem vai ser igual a a distância entre travamentos multiplicado, dividido por o mínimo entre a largura da seção e a altura da seção, ok? O menor vai ser o crítico, beleza? Multiplicado pela raiz de 12, ok? Então esse é o comprimento de flambagem, isso aqui vai ser minha esbeltez, ok? Meu comprimento de flambagem tem uma outra questão, tá? Que é o quê? Que meu comprimento de flambagem a princípio vai ser igual a minha distância entre travamentos, mas depois eu vou mudar ele, porque pode acontecer de eu ter um comprimento de flambagem menor, tá? Se eu tiver um travamento adicional, uma coisa assim. Beleza? Tá, então isso aqui é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu tenho é minha pressão média. Então, a pressão média, ok? O força sobre área, né? Força sobre área. Tá? A minha pressão vai ser o quê? Vai ser meu ND dividido pela minha área. Tá? Isso aqui é uma questão simples, só para a gente ter o valor base de compressão base. Por quê? Porque se a gente tem compressão, a gente tem flexão também. Porque vai gerar excentricidade no início de flambagem. Então, a gente tem que considerar isso aí. Então, excentricidade de primeira ordem, tá? Excentricidade inicial, excentricidade acidental, quem sabe, vai ser igual a meu comprimento de flambagem sobre 300, ok? Vai me dar 0,333 centímetros, ok? Que pode parecer pequeno, mas pode ser maior depois, tá? Segunda coisa que eu tenho é excentricidade de segunda ordem, tá? Igual um pilar de concreto, mas eu tenho um risco da peça com uma esbeltez maior que 40, no caso da madeira, começar a flambar. E quando começar a flambar, eu perco resistência. Beleza? Então, a excentricidade de segunda ordem é o quê? Ela é igual a, primeira coisa, o menor altura da seção, então o mínimo
da seção aqui. O mínimo entre esses dois aqui, ó, dividido por 30, mais a minha excentricidade acidental, ok? Mais excentricidade acidental, beleza? E para isso aqui faltou uma questão que eu não calculei, mas eu vou cortar isso aqui para baixo e vou colocar o meu FE, no caso aqui chamado por FE, mas na verdade é o N de Euler, o N de Euler no caso, tá? Qual é a carga que vai necessariamente, não importa a resistência desse material, baseado na flambagem dela, qual carga vai fazer essa peça falhar, entendido? Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual, primeira coisa, π ao quadrado, tá? Então π ao quadrado, multiplicado isso aqui pelo nosso módulo de elasticidade, que é o nosso ED, multiplicado pela área, né, para encontrar a inércia, área, multiplicado pelo mínimo, né, então pelo mínimo entre esses dois aqui, ao quadrado, ok, ao quadrado, dividido por 12 e dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, ok? E isso vai me dar, nesse caso, uma carga de 5,97, então tá tranquilo, mas antes de acontecer esse efeito, já vai acontecer efeitos secundários, já vai começar a evitar flambagem e tudo mais, ok? Então isso aqui agora eu vou multiplicar por, primeira coisa então, nosso FE, que é o nosso FE de Euler, né, o nosso N de Euler, dividido por abre parênteses, o nosso FE, então o nosso FE novamente, só que o nosso FE aqui, menos o nosso ND, ok? Menos o nosso ND. Fecha parênteses e Enter. Ok? Então, eu vou ter uma excentricidade secundária, de segunda ordem, de mais 0,64 centímetros. Por final, eu tenho isso aqui, claro, né, multiplicado por C, abre parênteses, as IVTs for menor do que 40, daí eu posso considerar que seja 0. Ok? Caso contrário, é 1. Beleza? Então, nesse caso, continua. Agora, excentricidade de fluência, ou excentricidade de terceira ordem, daí vem o caso aqui, fluência, tá? Mas vou colocar fluência aqui. Isso aqui vai ser igual a, primeira coisa, a mesma excentricidade básica. Inclusive, posso copiar essa primeira parte da fórmula aqui, ó, é igual, tá? A minha excentricidade, o máximo entre o L sobre, largura sobre 30 ou excentricidade acidental sobre excentricidade acidental, beleza? Multiplicado isso aqui por nossa constante de Euler, que é 2,7182818 o resto da vida, ok? Elevado na abre parênteses, o que eu vou ter? Eu vou ter minha fluência base multiplicada pelo meu NK agora, ok? Então eu vou dividir isso aqui por 1,4, beleza? Fecha parênteses aqui, dividido por, abre parênteses, o meu FE menos o meu NK, que eu também vou dividir aqui por 1,4, fecho parênteses novamente e subtrai 1, ok? E isso aqui eu vou multiplicar por C, abre parênteses, isso aqui for menor do que 80, na prática isso aqui é 0, caso contrário isso aqui é 1, beleza? Nesse caso é 0, mas se eu tivesse uma peça mais esbelta, seria 1, ok? Então, excentricidade total vai ser igual a esse, tá? Vai dar 4 centímetros de excentricidade, ok? E calcular o W também, o meu W é basicamente igual a minha área, multiplicado pelo mínimo dessas duas seções, tá? Esses dois aqui, ok? Dividido por 6. Base de altura quadrada sobre 6 vai dar 72. No caso, uma peça de 6 de largura vai dar a mesma coisa que a área, tá? Não é uma coincidência, certo? Centímetros ao cubo, ok? Isso é importante por quê? Porque agora meu momento de excentricidade é igual à minha excentricidade total, multiplicado pelo meu ND comprimido, ok? Então dá 0,974 tonelada-força metro. E minha pressão de momento, gerada pelo momento, vai ser igual a momento de excentricidade dividido pelo meu W, ok? Que vai me dar, nesse caso, 0,014 tonelada-força por centímetro quadrado. Entendido? Agora, uma outra questão aqui. O que importa agora para a gente é a porcentagem da madeira utilizada, ok? Então, porcentagem da madeira utilizada, ok? Quanto da madeira que eu estou utilizando realmente está precisando, se tem folga ou não, tá? Isso aqui é importante, porque no caso eu posso reduzir minha seção e continuar resistindo. Isso vai ser igual a, primeira coisa então, minha força sobre área dividido pelo FC0D mais a minha meu momento dividido, pressão do momento, né, também dividido por FC0D, ok? Isso vai me dar no total 0. Desculpa aqui, isso aqui vai dar em porcentagem agora, tá? Então eu vou mesclar isso aqui, tá? E colocar em porcentagem, beleza? Colocar em negrito aqui, colocar Arial Narrow de novo, mas vai me dar uma porcentagem. Enquanto estiver abaixo de 100% está tranquilo, tá? E uma outra questão que eu tenho também é que eu vou fechar isso aqui entre parênteses e se for menor que 40 SVTs, eu posso levar isso aqui ao quadrado, elevado a C, abre parênteses, esse aqui for
maior do que 40, eu quero que leve na 1. Caso contrário, eu quero que leve na 2. Ok? Então eu vou levar ao quadrado, isso aqui vai reduzir as solicitações, porque eu estou levando um número menor que 1 ao quadrado. Tá? Então essa extensão com base é para a gente ter a ideia da estrutura. Posso até, quem sabe, jogar essas células um pouco mais para cima aqui, para ficar tudo dentro da aba, ok? Então jogamos tudo isso aqui para cima, jogamos isso aqui para cima e jogamos isso aqui para cima, beleza? Vamos começar pelo banzo inferior, talvez, tá? Vamos começar pelo banzo inferior, vamos dar uma olhada no nosso banzo inferior, tá? Então eu venho aqui, olhar os esforços da estrutura, beleza? Tá? A primeira coisa que eu tenho, então, vou ver valores máximos. Aqui eu tenho uma tração, tá aumentando, né? Então, valor positivo, 1.994, aumenta para 2.657 e aumenta para 3,315. Já a compressão, do outro lado, que sai no outro modelo, ainda assim não tem tração. Então, o nosso banzo inferior está só tracionado, beleza? Então, ele está com 3,315. Ok? Então, eu vim aqui, 3,315 nosso ND. Nosso ND aqui, ó, 3,315, por isso que eu tinha copiado ele, tá? Mas a questão é, tá tranquilo, tá? Até eu já estava avisando aqui, ó, não tá dando tração excessiva. Quem sabe posso trabalhar com banzo menor. Quem sabe posso colocar só um caibro de 6x6, passa tranquilo. Se eu colocar uma peça de 5x6, igual tem um telhado de madeira, ainda passa tranquilo. Então, aqui a peça está tranquila. Se eu colocar 5x5, opa, agora deu tração excessiva. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vim aqui, ó, banzo superior em caibro, né? Caibro de 5x6. Beleza, nosso banzo superior, nosso banzo inferior aqui. Banzo inferior tá tranquilo, beleza? Próxima situação, meu banzo superior agora, quem sabe, tá? Vou vir aqui novamente, vou dar uma olhada no nosso banzo superior agora. Meu banzo superior tem 2.829, aumenta para 3.529 e aumenta para, vai ficar 3.529. Então a gente tem uma carga de 3.529 de compressão, tá reduzindo, ok? Isso aqui vai ser 3,529, ok? Então o que vai acontecer aqui também, faltou colocar, mas barra nova aqui, o meu comprimento de flambagem nesse caso é de 1,39 m. Então 139,13 centímetros. Aconteceu o quê? O que está acontecendo aqui, inclusive, é que está dando alguns valores que não fazem sentido. Tá? Por quê? Por causa da equação aqui está com os erros. Então, igual a C, abre parênteses. O nosso FE do Euler for menor do que o nosso ND, já quero que avise compressão excessiva. Tá? Então aqui vai ter compressão excessiva. Tá? Isso aí já não tem, esse aqui não tem como fazer isso aqui passar. Não passa. Tá? A minha peça vai flambar obrigatoriamente. Então isso aqui é um problema. Ok? Agora, então isso aqui com 5% não passou, que sabe se eu colocasse uma vigota? Largura de 6 da vigota, 6 não passam, não passam, então quem sabe 6 por 8, 6 por 9, 6 por 10, o que está acontecendo com o meu Euler? Tá? Meu Euler aqui está em 2.56, eu preciso de 3.52, então não está passando. 6 por 12, vai 3.08, não está sendo suficiente. 6 por 15, 6 por 15 passa. Ok, então a primeira coisa que passou no Euler. Porém, vou colocar aqui também embaixo, ó, se esse aqui for, se o meu G20 for menor do que 1 no caso, né, for maior do que 1, significa que também não passa. Então, se a minha peça está com mais do que 1 na associação, né, mais que 100%, não tem como passar. Ela está falhando. Ok? Por quê? Porque, por enquanto, a isbotesa está maior que 80, é uma excentricidade muito alta. Ok? Eu tenho segunda ordem alta, terceira ordem mais alta ainda. Tá? Como que a gente pode solucionar isso aqui? Bom, um método que a gente pode trabalhar é, quem sabe, trabalhar com a seção um pouco mais robusta. Tá? Eu poderia, quem sabe, colocar uma prancha de 6 por 20, dar uma olhada, ajuda, mas não foi suficiente. 6 por 25, ok. Então 6 por 25 passa. Você vai falar, ok, é uma peça muito pesada, beleza. Mas passou na associação base, ok. A carga realmente é curta duração, então não tenho muito mais que eu consigo reduzir. Tá? Então, inclusive uma coisa que eu não cheguei a considerar, tá? Isso aqui eu tenho que colocar entre parênteses aqui, ó. Isso aqui eu tenho que dividir por procurar aqui, ó. Esse valor aqui, curta duração, nessa tabela aqui, eu quero coluna 2, quero o valor exato. Vai falhar agora. Vai falhar para 108%. Então, mesmo uma prancha 6 por 25 não passa. Por quê? Por causa da esbeltez, que é maior que 80. Tá? Eu estou com uma esbeltez muito considerável. Meu banzo superior, atualmente, está muito esbelto. Ele não vai passar dessa maneira. Ok? Como que a gente poderia fazer para a seção passar? Bom, uma possibilidade é que você trocar uma prancha mais grossa para reduzir nossa esbeltez. Ok? Então, por exemplo, se tivesse 6, eu tivesse trabalhado com 8. Ok? Ia de 108 para 35%. Tá? Aí 8 por 25 passa, 8 por 20 passa, 8 por 12 passa, 8 por 10 não passa. Tá? Então 8 por 12 já passaria. Tá? Ou eu posso trabalhar, quem sabe, com uma barra de 10 por 10, passa mais tranquilo ainda. Por quê? Porque o meu problema é só esbeltez. O único problema que eu tenho aqui é esbeltez. Teria outra possibilidade? Teria, tecnicamente. O que eu poderia fazer é trabalhar com uma madeira de uma resistência adequada. Por exemplo, se tivesse trabalhar com conífera de 20, que é uma madeira genérica, se trabalhasse com a folhosa de 30, por exemplo, ia de 86% para 47%.
Ali, quem sabe, passava com 6. Eu passava com 6 por 12. Entendido? Então, a questão tem, no caso, uma madeira mais forte pode me ajudar nisso aqui. Se fosse 40, passava com 6 por 8. Tá? 6 por 9 passava. Tá? Então, passava uma madeira cada vez mais leve, se fosse um material mais adequado. Mas, se for trabalhar com uma conífera, quem sabe eu trabalho com 8 por 12, ou dependendo de uma seção similar aqui, nos banzos. Eu trabalho os dois de 8 por 12. Ok? Então, você tem que ajustar o banzo inferior para padronizar com o superior. Então, o banzo superior em... eu vou trabalhar aqui o quê? Vou trabalhar com caibro de 8 por 12, quem sabe? Não vai ser um caibro, vai ser um pontalete de 8 por 12, tá? Mas daí a questão, o nome da peça não importa desde que você coloque, tá? Banzo aqui, pontalete 8 por 12, pode ser até 8 por 8 inferior, mas o superior tem que ser 12, beleza? Tá? Próxima situação. Eu vou ter agora, quem sabe, os meus montantes. Vou imaginar meus montantes agora, vou modelar eles aqui. Cálculo, esforços, tá? Vê valores aqui, ó. Esse aqui tem 0,47. Então, eu sei que eu tenho uma compressão de 470. Esse aqui tem 715, então é maior. Tá? E esse aqui tem 0. Então, o crítico vai ser uma compressão de 715. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar 0,715. Beleza? O que mais que eu vou ter? Barra nova aqui, ó, eu vou ter um comprimento de flambagem de 96 centímetros, quem sabe. A distância de travamentos, 96. Tá? E essa carga é de curta duração, é durante a sobrecarga. Ok? Agora, cálculo de esforços na tração. Eu tenho o quê? Na tração eu tenho 75 kg tracionado. Tá? Então, o crítico aqui está sendo 75 kg tracionado. Vou até colocar aqui, tá? Mas não importa para a gente, porque a tração, sendo maior que a compressão, a peça vai passar. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, instantânea, menos crítico ainda. Beleza? Daí a questão é, eu quero trabalhar com uma peça dupla. Não quero trabalhar com uma peça simples. O que o detalhe me fala? O detalhe me fala montantes em ripa dupla. Ok? Quanto que tem uma ripa? Vamos imaginar uma ripa de 2x4. Não dá compressão excessiva, ela não passa, ó, é um FE de Euler muito baixo, não adianta, não tem como isso aqui passar. Tá? Sabendo isso aqui então, o que eu posso fazer? Uma possibilidade que eu posso fazer é aumentar a resistência da minha peça, reduzindo as SBOTs ou, alternativamente, aumentando a quantidade de peça. Como que eu farei isso? Primeira coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso criar uma hipótese de peça dupla. Então, tipo de peça aqui, ó, de peça dupla, ok? Então, área aqui, ó, área aqui, então, peça simples, a primeira peça simples ou dupla. A área aqui, nesse caso, vai ser 1 e aqui vai ser 2. Então, eu posso aumentar a minha área para evitar um efeito secundário, beleza? Como que eu posso fazer isso, então? Então, criar aqui, ó, mesclar tudo isso aqui, reduzir o zoom aqui, dados, validação de dados, eu quero uma lista, ok? Eu quero uma lista, peça simples ou peça dupla. Então, eu vou fazer assim, vou puxar mais alguns abos para baixo, vai que precisa de uma peça especial, uma coisa assim, ok? Então, nesse caso, troco uma peça dupla. Ok? O que vai acontecer? A minha área agora vai ser isso aqui multiplicado por isso aqui, multiplicado por procurar o tipo de peça, né? Assim, ok. Aqui na tabela 2, valor exato. Até fazer essa peça aqui, eu colocar até o já 25 aqui, ou 26 para ter, se precisar de alguma peça especial, ter aqui também. Ok? O que aconteceu? Minha carga de Euler, quando troco uma peça dupla, vai de 80 kg para 160 kg. Ok, mas eu tenho 715, não vai, não adianta, essa peça está muito esbelta ainda. Por quê? Eu tenho os BTs maior que 140. Vou colocar mais um aviso aqui, inclusive, igual a, se abre parênteses, o meu limite é 140, então se esse aqui for maior que 140, coloco aqui, ó, esbeltez excessiva, não dá, esbeltez excessiva. Excessiva aqui, ok? Não tem como uma peça dessas passar, ela é muito esbelta, ela vai dobrar na hora, apertou com força, ela vai dobrar. Como que eu posso fazer então? Dupla, então, uma terceira opção, dupla travada, ou seja, no meio da minha peça eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ao invés de fazer duas peças, eu vou colocar aqui, ó, uma pecinha no meio, ligando no meio e evitando ela de abrir ou fechar, beleza? Consequentemente, duplo travado também vai ter uma área de 2, mas vai ter um efeito especial, que é o que? Além de ter uma área de 2, eu vou ter um comprimento, ou coeficiente de flambagem, né? Coeficiente de flambagem menor, ok? Vai ser quantos coeficiente de flambagem? Vai ser igual ao máximo, né? Então, o máximo entre, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, que vai ser 1, igual ao máximo entre 0,5 ou o mínimo das duas seções que eu tenho, que é esse dividido por esse, ou o contrário, esse dividido por esse. Ok? Fecha parênteses, ok, enter. Vai dar 0,5, mas se fosse uma peça quadrada, continuaria em 1. Ok? Então agora a próxima coisa que eu vou fazer, comprimento de flambagem multiplicado por procurar o tipo de vigota. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 3 e eu quero o valor exato. Vai acontecer o quê?
Mesmo BTS vai de 166 para 83. E aí minha carga de Euler vai de 160 para aqui, peraí, inclusive aqui esse BTS é dividido não pelo mínimo aqui, não a corrente de flambagem, que inclusive corrente de flambagem assim, dupla com travamento, dupla travada, ok? Vai de 160 para 640, ok? Não foi suficiente para 615, beleza? Mas o que eu posso fazer agora, quem sabe, aqui eu trabalho com uma ripa de 2,5, tá? Ripa 2,5 já ajuda, vou colocar, inclusive colocar aqui mais, algumas casas decimais aqui para ficar 2,5, ok? Mas o que eu posso fazer é, quem sabe, trabalhar uma ripa um pouco mais, de uns 2,5 por 5, tá? Estava em 1062, já para 68, já passa, ok? Por que aumentar um pouquinho a coisa passou muito? Bom, porque aqui o Euler estava basicamente, inclusive aqui faltou, assim, ok, tá? Mas aqui o Euler estava em 0,8. Então, só de aumentar a seção para 1 centímetro a mais, reduz as BOTs, reduz muito o Euler, entendido? Então pode acontecer de uma peça, dar um erro aqui e aumentar um pouquinho a coisa, passar drasticamente, beleza? Isso aqui é a questão realmente da maneira que a norma fala se a peça passa ou não, beleza? Entendido isso aqui? Então, o que eu vou colocar é que, voltando para cá aqui, ó, mas os meus montantes aqui, ó, em ripa dupla de 2,5 por 5, ok? Por 5,0, travado no meio. Então, eu vou ter que travar ele no meio para evitar uma flambagem, beleza? Próximo, diagonais. Diagonais em ripa dupla. Vamos dar uma olhada nessa ripa dupla? Cálculo, esforço aqui e tudo mais. Primeiro, na hipótese de peso próprio. Tração de 816, tração de 985. Então, o meu máximo aqui é uma tração de 0,985. Ainda assim está tranquilo, porque minha tração resistida é 2,6. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada na compressão. Na compressão das diagonais, eu tenho 0,08. E no próximo, 0,089. Então, meu crítico é 89 kg. 0,089. Ah, é pouca coisa. Correto. Porém, qual que é o comprimento de flambagem? Tá, o comprimento de flambagem, inclusive, vai ser por uma carga instantânea, porque é só com vento, tá? Mas meu comprimento de flambagem dessa diagonal aqui, ó, é de 1,94 m, porque é uma barra muito longa. Então, eu vou colocar aqui, ó, 194. Mesmo, ó, trabalhando com peça dupla travada, ela passa, tá? Mas se fosse uma peça dupla, sem travar, já daria uma mesma excessiva, ela iria para 2,68, beleza? Então, o que eu posso fazer na prática é até tentar, quem sabe, 2 por 4. 2 por 4 já faz o excessivo, então eu tenho que trabalhar com 2,5 por 5, ok? Então, diagonais em ripa dupla, 2,5 por 5,0, ok? Preciso travar essa peça? Se eu não travar ela, o que acontece? Dá esbotê excessiva e dá compressão excessiva, ok? Por quê? Porque as esbotês vai para mais 140. Então, diagonais em ripa dupla, 2,5 por 5, travada no meio também. Travada no meio também, beleza? Entendido isso aqui? Deve ser me falar, tá, essas peças aqui tá tranquilo até, não tem muito fora do padrão. A principal questão que a gente tem aqui realmente é nosso banzo superior. Tá? Por que o banzo superior está falhando? Basicamente por causa do espaçamento entre as terças e a flambagem dele em si. Para evitar essa flambagem, a única maneira é ou aumento o módulo da elasticidade, usando uma madeira mais forte, ou também uma opção, trabalhar com banzo duplo, uma coisa assim, tá? Depende do seu caso, como você vai trabalhar isso aqui, tá? Depende do caso, você vai trabalhar com banzo duplo e a peça simples, pode ser, tá? Se a gente fosse voltar para aquela carga que a gente tinha visto do banzo, né? Então, voltando para o banzo superior aqui, ó, banzo superior aqui, e olhar a carga nele, que é essa carga aqui, ó, de 3.529, então você está para ND comprido 3,529, com um comprimento de flambagem 140, mesmo que em carga curta duração ainda, aconteceria o quê? Ter que trabalhar com uma peça dupla travada, pode ser, tá? Mas ainda assim teria o problema de compressão excessiva. Por quê? Porque aqui, ó, o nosso óleo está muito baixo. Eu teria que aumentar a peça consideravelmente. E se você trabalhasse com uma tábua de 2,5 por 10, tá? Nosso óleo é de 0,73 para um 4,5. Não dá, eu preciso de 3,5. Tá? Inclusive, o nosso Euler já está considerando a área duplado. Não adiantou. 2,5 por 15. Ainda assim, daria uma compressão excessiva. Teria outra opção? Teria. Tá? Qual que é a outra opção? A outra opção é reduzir mais as IBOTs. Como? Dupla, travada, duas vezes, travada vezes 2. Então, eu posso travar duas vezes por vão, ou seja, a cada 46 centímetros eu travar. Tá? A área vai ser 2, e essa fórmula aqui, ao invés de ser 0,5, vai ser 0,33 no mínimo, ok? 0,333 aqui, 0,333, ok? O que aconteceu? Agora, se eu trabalhar com dupla travada vezes 2, inclusive faltou uma coisa aqui, que eu vou até puxar isso aqui mais para baixo, justamente por causa disso, tá? Mas eu consigo reduzir para 154%, ok? Claro,
né? Tá falhando, eu tava com a compressão aqui, ó, 2.2, se eu travasse cada 45 centímetros, vai para 4.9, já passa do ND comprimido, beleza, tá? Mas aí 2,5 por 15 não passa, 2,5 por 20 já passaria, entendido? Então, eu posso fazer passar 2,5 por 20, ao invés de fazer a peça de 8 por 12. Vai ficar mais caro? Vai. Vai ficar mais complicado de travar? Vai. Mas é uma possibilidade. Ok? Numa emergência eu posso travar 2 vezes, ou até travar 3 vezes. Numa emergência aí, se for uma peça mais longa. Ok? E aí eu consigo fazer uma peça mais leve passar. Por quê? Porque a carga em si não é elevada o suficiente. Tá? A pressão está em 35 kg, minha peça resiste 100. Mas o problema é que ela é muito esbelta. Ok? Sendo muito esbelta, ela acaba falhando muito cedo. Entendido? Tá? Mas isso é o dimensionamento da planilha. Como base, a regra é trabalhe com resistências baixas, se possível. É complicado muitas vezes, mas tente trabalhar sempre que possível. E você vai ter uma estrutura econômica. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.